Bem-vindos de novo então aos vídeos sobre C#, ADO.NET e o SQL Server 2008 Express Edition e vamos ver neste vídeo aqui dois aspectos muito interessantes, completamente distintos. O primeiro dos quais tem a ver com a forma como nós podemos então obter informação e com a versatilidade que o SQL Server 2008 oferece e que, por exemplo, o SQL Server CE não nos oferecia. Eu vou dar aqui um primeiro exemplo, que é a possibilidade de nós podermos preencher com apenas uma única query um dataset. Ora, se bem se recordam, a estrutura dataset é basicamente um conjunto de tabelas, ok? Nós colocarmos aqui dataset ds é igual a new dataset e depois colocarmos ds.tables, o que nós temos aqui é um array de tables, ok? Portanto, nós podemos ter várias tabelas inseridas dentro de um dataset, entre outras estruturas, nomeadamente tabelas ou os valores relacionados com as relações entre as próprias tabelas do dataset. Ora, quando utilizamos o SQL Server CE, a única forma de podermos preencher diferentes tabelas do dataset seria usar uma instrução de SQL para cada uma dessas tabelas. Ora, no caso da utilização do SQL Server 2008, nós podemos fazê-lo em apenas uma única instrução de SQL. Eu vou exemplificar aqui. Vou já deixar ficar aqui o dataset colocado e vou simplesmente fazer o seguinte. Vou criar aqui um SQL Data Adapter, adaptador, é igual a new SQL Data Adapter. Vou passar para aqui uma query, que é uma variável que eu ainda não criei, ok? Query. E depois vou colocar aqui o connection string, que é este valor que eu aqui tenho, que é a ligação à base de dados. Ora, eu vou definir aqui a query, neste caso string query é igual, e reparem o que é que vai acontecer quando eu definir aqui a query. Eu já lá vou, vamos aqui antes disso colocar aqui o adaptador.fill, isto é, preencher o dataset. Okay? Ora, na query, normalmente nós iríamos fazer o seguinte, select asterisco from sócios, certo? E se repararmos, se eu executar aqui o código, okay, o código está a funcionar normalmente. Eu posso inclusive colocar aqui uma message box.show terminado. Okay? E reparem então, cá está, terminado, o código funciona, da forma como ele está feito, o dataset acaba por ficar com apenas uma tabela. Nós podemos colocar aqui na message box, em vez do código terminado, podemos colocar ds.tables.count.toString. Isto é, ele vai colocar aqui o número de tabelas do dataset, número de tabelas no dataset, e depois vai fazer a concatenação. E reparem o que é que acontece. Cá está o número de tabelas no dataset, uma. E neste caso é a tabela sócios, porque é a instrução SQL que nós ali temos. No entanto, reparem o que nós podemos fazer aqui. Podemos colocar ponto e vírgula e fazer à frente select asterisco from cotas. E isto é válido. Reparem o que é que vai acontecer. Eu vou executar e temos então duas tabelas no dataset. Vamos colocar aqui, não numa message box, mas sim na lista que nós temos aqui na nossa form. Okay? Vamos adicionar aqui à lista o nome das tabelas que foram recolhidas a partir da instrução que nós aqui fizemos. Okay? Neste caso eu vou aqui colocar isto tudo muito mais apertadinho para ser mais fácil de ler. E então vou fazer uma iteração for each data table, tabela in ds.tables. O que eu quero simplesmente é o seguinte, fazer aqui lista.items.add tabela.name, okay? Table name neste caso. E vamos verificar então o que é que vai aparecer aqui na lista e executar, e cá está table 1, ou table e depois table 1. Reparem que as tabelas não vieram com os nomes, ok? Nós podemos fazer o seguinte, vamos aqui selecionar aqui com F9, para que o código seja travado aqui antes de serem apresentados os dados na lista,
Okay? Vamos aqui executar e reparem o que é que vai acontecer. Se eu agora colocar aqui sobre DS, eu vou ter a ocasião de poder clicar aqui na lupa, okay? E poder ver a table, table e table 1. Okay? Sendo que table é a primeira tabela, a tabela de índice 0 é a tabela sócios e table 1 é a tabela das cotas. Vamos aqui parar a execução do código. Ok, mesmo não podendo então ir buscar o nome das tabelas, nós poderíamos ir buscar o nome das tabelas através da utilização de uma outra instrução, que era o data adapter get. Ok, não é o get, mas sim seria através portanto do table mappings, por exemplo, .head, e depois adicionarmos aqui os nomes das tabelas. Não vamos entrar por aí, não é necessário, mas de qualquer das formas o que acontece é o seguinte: nós podemos automaticamente, a partir do momento em que sabemos quais são as tabelas que pretendemos retornar, facilmente poderemos depois aqui, depois do data adapter preencher, neste caso adaptador.fill ds, nós podemos simplesmente fazer ds.tables 0.tablename é igual a sócios e depois ds.tables de 1.tablename é igual a cotas, tendo sempre como ponto de partida o facto de sabermos que estamos a tentar, ou que neste caso vamos ter aqui duas tabelas preenchidas, ok? E se eu agora voltar a executar o meu código, vamos executar e cá está sócios e cotas. E eu sei que estes nomes estão corretamente atribuídos, apesar de terem sido atribuídos através do código. Okay? E esta é uma das formas de nós, de forma bastante interessante, podermos utilizar várias queries encadeadas, okay? Neste caso não são encadeadas, mas sim em sequência, para podermos ir carregar diferentes dados de diferentes tabelas de uma vez só. E o importante aqui é reter o facto de nós estarmos a usar apenas uma query e, portanto, uma ligação muito rápida à base de dados para obter os dados e rapidamente fechar a ligação, neste caso utilizando um SQL Data Adapter. Outra questão que eu gostaria aqui de focar prende-se com a utilização do próprio Microsoft SQL Server Management Studio. E porquê? Porque às páginas tantas nós gostaríamos de ter certamente aqui uma apresentação gráfica das relações que existem entre as tabelas, porque reparem, é muito difícil nós conseguirmos ver aqui quais são as relações entre as diferentes tabelas, e sabemos que sócio está relacionado com cotas. Ora, para isso nós temos aqui então, dentro das tabelas do clube, temos as tabelas do sistema, ok? E o que nós queremos fazer é o seguinte: temos aqui o DBO Sys Diagrams, ok? Os diagramas. Ora, o que acontece aqui é que eu não tenho aqui forma nenhuma de ver aqui diagramas nem nada do género, mas se eu for aqui aos diagramas do banco de dados, eu posso criar um novo diagrama de banco de dados, ok? E se eu criar um novo diagrama, em primeiro lugar eu vou aqui às tabelas e vamos fazer o seguinte: vamos aqui selecionar as 1000 linhas superiores e reparem, não existem aqui resultados, ok? Portanto, é uma tabela que é automaticamente criada pelo sistema, que neste caso está completamente vazia. Vamos aqui fechar. E eu vou simplesmente fazer o seguinte: reparem, vou clicar aqui sobre diagramas de banco de dados, vou clicar com o botão direito do rato e vou escolher novo diagrama de banco de dados. Vai-me aparecer a lista de todas as tabelas da minha base de dados. E neste caso, como eu quero ver um diagrama de todas as relações, eu vou selecionar todas e vou adicionar. E o adicionar significa adicionar estas tabelas aqui a este ambiente que aqui está, ok? Este ambiente é uma folha completamente em branco que tem deslocamento horizontal e vertical. Eu vou aqui clicar em adicionar e vou agora fechar. E reparem o que é que acontece neste caso. Eu posso arrastar as minhas colunas e saber, assim, desta forma, como é que eu tenho as relações definidas dentro das minhas tabelas. Reparem que eu tenho aqui ainda algumas informações através do tooltips, relação
sócios cotas, é o nome da relação, e depois entre sócios e cotas, ok? Relativamente aos sinais, e vamos colocar isto por esta ordem porque torna-se mais simples de perceber, relativamente aos sinais, o que acontece é o seguinte: nós temos aqui a chave primária e depois temos aqui estas duas bolas que significam infinito, ok? Quando temos aqui então este tipo de representação, isto significa que nós temos aqui uma relação de 1 para muitos. Neste caso, 1 significa aqui a chave, para muitos significa aqui o infinito, ok? O que quer dizer que para cada sócio nós podemos ter um elevado número de cotas, ok? Ou um número infinito de cotas. No próximo vídeo vamos ainda voltar a explorar alguns conceitos que já foram explorados no SQL Server CE, nomeadamente o facto de adicionarmos cotas e depois, ao eliminarmos o sócio, automaticamente as cotas serem eliminadas também da tabela cotas.